Mais uma vez que esta sessão está sendo realizada no prédio do Tribunal Regional Eleitoral, ela em formato híbrido, presencial na sede do TRE e por videoconferência, né? Há até um advogado que pediu para fazer a sua sustentação oral, né, que é o doutor Raul Lustosa Bittencourt, né? Bom dia, doutor. Vamos lá. Como nós temos para aprovação aqui a ata de número 41, nós vamos indagar os colegas se concordam com a aprovação da ata de número 41 da sessão do dia 12/6 deste ano. De acordo. De acordo, presidente. Ata aprovada. Eu vou pedir ao doutor Raul que deixe, nós vamos deixar esse processo, esse julgamento desse processo para a parte da tarde, porque nós temos agora um compromisso na SMEC com a presença do Corregedor-Geral do Conselho Nacional de Justiça. E aqui a gente vai demorar pouco nesta sessão, né? Só aqueles processos mais simples, em seguida a gente vai para a escola, certo? E à tarde, depois do almoço, a gente fará, né, a sessão e dando prioridade a esse processo, doutor Raul. Tudo bem? Bom dia, Esmado Nonato. Bom dia. Bom dia à corte. Esmado, eu indago do relator, especialmente, se não seria possível, então, no caso, e se o doutor Jean também concordar, porque eu estou em São Paulo e eu tenho um compromisso agora pela tarde. Amanhã, a sessão pela manhã, eu tenho uma sustentação pela manhã, então, se fosse possível adiar o processo para amanhã, para a pauta da manhã de manhã, para mim seria muito mais viável, Excelência. O doutor, o advogado é o doutor Jean Gardenho, né? Doutor Jean, concorda? Excelência. Sem problema, Excelência. Atendendo ao pedido do colega, não tem problema não. Por mim, está tudo bem. Sem problema, doutor Raul. Mas não sei se o relator concordou, né? Sim, concordo, doutor Raul. Já até tinha acenado aqui para o presidente. Pois obrigado, Excelência. Ótima sessão. Não. Perfeito. Então, os doutores Jean, o doutor Raul Lustosa, então fica acertado, fica combinado, a corte concordou, para que amanhã a gente realize esse julgamento, ok? De Ubajara, ficamos certos. Então, bom dia a todos, uma boa semana para todos. Vamos para o primeiro processo. É uma ação de justificação de desfiliação partidária de cargo eletivo, número 0600031157-2024, quórum completo, artigo 28, parágrafo 4 do Código Eleitoral e artigo 60, parágrafo 2º do nosso regimento interno. Processo adiado da sessão do dia 12/6 de 2024. A origem é Fortaleza. O relator é o desembargador Luciano Nunes Maia Freire. Requerente é o Partido da Mobilização Nacional, Mobiliza. Advogado doutor Felipe Freire de Melo. O requerido Lucinildo da Frota Brito. E o advogado é o doutor Jorge Emanuel. Recorrido Partido Democrata Trabalhista, assunto ação de perda de cargo eletivo por suposta desfiliação partidária sem justa causa. Eu passo a palavra, como não tem sustentação oral, passo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os colegas, procurador regional eleitoral, doutor Pedro, advogadas, advogados, servidoras, servidores. Senhor presidente, eu já disponibilizei a minha proposta de voto aos colegas. Eu peço permissão para não fazer a leitura do relatório,
passarei diretamente ao voto. Inicialmente eu levantei uma questão de ordem pela seguinte razão. Na sessão de 23 de março deste ano, lá no Cariri, por ocasião do julgamento da ação de justificação e desfiliação partidária número 060, termina com 0559/2024, a Corte, à unanimidade, com processo de relatoria do desembargador Érico, a Corte, à unanimidade, acolheu uma preliminar de ausência de interesse processual, inclusive votei no mesmo sentido de extinguir o feito em razão de versar sobre os mesmos fatos já julgados na sessão de 30 de outubro de 2023, aquele caso do deputado Evandro Sá Barreto Leitão. Só que neste caso que eu trago agora ao plenário, eu entendo que é diferente e subsiste o interesse processual. Então, antes de adentrar ao mérito, eu penso ser necessário fazer algumas considerações acerca do interesse processual da agremiação autora no que tange a presente pretensão. Como já disse, a questão não foi aventada nestes autos, de maneira que trago de ofício em razão do recente julgamento da Corte. No caso específico, a hipótese de justa causa da ação de justificação e desfiliação partidária, desatendimento à cláusula de barreira pelo partido, que foi deixado pelo parlamentar, guarda uma diferenciação da situação que foi julgada lá no Cariri, na qual as hipóteses de justa causa reconhecidas foram a existência de carta de anuência e de grave discriminação. Naquela ocasião, eu me acostei ao voto condutor. No caso do desembargador Daniel, salvo engano, foi quem levantou a preliminar, a questão de ordem, e a Corte, à unanimidade, julgou no sentido da extinção do processo. Contudo, ao revisitar o tema e aprofundar o estudo, após ponderar especificamente acerca da matéria do caso ora sob julgamento, vejo que, muito embora se tenha reconhecido a aludida hipótese de justa causa na ação de justificação de desfiliação partidária, onde litigaram partes em polos opostos, nesta ação de perda de cargo eletivo, apesar de também coincidente a causa de pedir, existe objeto e pedidos que são diferentes. Com efeito, enquanto na ação de justificação o pedido se restringe ao reconhecimento da justa causa para autorizar a desfiliação do deputado, nesta ação o pedido é a decretação da perda de seu mandato eletivo, o que não foi objeto daquela ação, ainda que tenha sido a manutenção do mandato uma consequência direta daquela decisão. É bem verdade que em uma situação ideal, em razão da conexão, as ações deveriam ser julgadas conjuntamente, quando a procedência do pedido de justa causa para desfiliação implicaria na improcedência do pedido de perda do mandato eletivo em questão. Mas disso não resulta que o julgamento das ações em momento diverso deva atrair sempre a ausência de interesse na ação de perda do cargo eletivo, notadamente quando a decisão de reconhecimento da justa causa para a desfiliação ainda não transitou em julgado, podendo, em tese, ser revista pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que é o caso destes autos, pois existe recurso interposto no âmbito do TSE. Observe-se que, caso o recurso interposto ao TSE reverta o que fora decidido por esta Corte, por considerar não haver justa causa para desfiliação, poderá a autorização concedida pelo TRE mudar de partido sem perder o mandato, no caso o Lucinildo, que é a parte aqui promovida. Por sua vez, ao partido cabe enfatizar suas alegações acerca da infidelidade partidária do parlamentar, competindo-lhe o direito de ação e persistindo o interesse processual.
Rememoro a Vossas Excelências que o interesse de agir, preconizado no artigo 17 do Código de Processo Civil, refere-se à utilidade que o provimento jurisdicional pode vir a ensejar ao demandante. Registro também que a agremiação partidária ora promovente sequer poderia ter pleiteado, em pedido reverso àquela ação, a perda do mandato do deputado ora promovido. Eis que à época ainda não havia a desfiliação. Esse é um ponto que eu considero bem importante. No caso, é um pressuposto indispensável para a propositura da presente ação, consoante preconiza o artigo 22A da Lei 9.096 e artigo 1º e 3º da Resolução do TSE 22.610 de 2007. Em sendo assim, somente com a desfiliação do promovido, ocorrida após a declaração da justa causa por este tribunal, surgiu para o ora promovente, partido ora promovente, a faculdade de demandar o mandato eletivo exercido pelo promovido. Impedi-lo de fazer uso dessa faculdade poderia configurar negativa de jurisdição, de maneira que remanesce o interesse de agir da agremiação partidária no caso específico. Relembro a Vossas Excelências que na perda de mandato, que na ação de perda de mandato em que esta Corte reconheceu a ausência de interesse de agir da agremiação, havia uma carta de anuência do partido, assentindo expressamente com a desfiliação do parlamentar. O mesmo não ocorre neste caso, onde, ao contrário, o partido tem insistido em permanecer com o mandato em todas as suas manifestações. Além disso, existe ainda o prazo decadencial de 30 dias contados da desfiliação para o ajuizamento da ação de perda do cargo eletivo, o que impediria a agremiação de aguardar a eventual reversão daquela decisão, em tese, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Por fim, ao contrário do que especulado, não há risco de decisões conflitantes no conhecimento de ambas as ações, uma vez que existe previsão normativa no sentido de estabelecer a distribuição por prevenção nos casos como o que agora se julga. Aliás, não é outra que não a de evitar o julgamento conflitante, a razão de ser, a razão de existir da disposição constante no inciso 6 do artigo 46 do Regimento Interno desta Corte, que estabelece a distribuição por prevenção para as ações de justificação de desfiliação partidária e de perda de cargo por infidelidade partidária, relativas ao mesmo mandato eletivo. Então, senhor presidente, inicialmente eu levantei essa questão em razão das particularidades que fiz referência, notadamente em razão do julgamento lá do Cariri, que reconheceu a ausência de interesse processual. Já julgaram, né? Antecipadamente, Só o desembargador Gleito, salvo engano, havia votado. Então, inicialmente, essa questão de ordem que eu levanto aqui de ofício, no sentido de conhecer da ação e reconhecer a existência de interesse processual. Eu posso passar ao mérito ou Vossa Excelência vai colher a questão do... Olha, mas nem todos votaram, presidente. Ainda eu pergunto na preliminar se... Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o eminente corregedor, desembargador Francisco Cleiton Pontes, cumprimento os nobres pares, nobre representante do Ministério Público, servidores presentes. Senhor presidente, eu vou divergir do eminente relator. Eu acho que a matéria ela se assemelha a que julgamos anteriormente, ao precedente que temos. Apesar dos pedidos não serem os mesmos da ação paradigma, que entendia que havia uma carta de anuência e que havia também a grave discriminação que foi reconhecida por este tribunal. No caso aqui, o partido não alcançou a cláusula de desempenho e também houve a discriminação, mas no caso, eu entendo que essa ação, ela tem uma particularidade que, pelo menos assim, na minha ótica,
o candidato, não, o parlamentar, ele pode se retirar da sigla sem que ele tenha ajuizado qualquer ação. Ele entender que ele foi perseguido, que o partido mudou a sua ideologia partidária, ele pode se retirar. Aí surgia ao partido o prazo de 30 dias ou ao Ministério Público para ajuizar a ação exatamente aí pela desfiliação, né? Ele saiu do partido sem nenhuma uma decisão judicial. Havendo uma decisão judicial, que é o caso que está previsto na resolução, que o candidato, o parlamentar pode requerer à Justiça Eleitoral, desembargador Luciano, a sua autorização, eu entendo que esse prazo que Vossa Excelência fez referência, que até fez uma preocupação, trouxe a preocupação, ele estaria sobreestado. Na realidade, o prazo para o partido ou o Ministério Público entrar, ele só vai surgir se eventualmente a ação for julgada improcedente, né? Em grau recursal. Então eu acho que aqui, no caso, até porque pode ocorrer... Mas onde é que diz que esse prazo estaria sobre Mas onde é que diz também que o partido é obrigado? Porque na realidade, se ele tem uma autorização judicial... O prazo só né? pode ser suspenso se houver uma deliberação normativa nesse sentido. A gente não pode presumir que tem a suspensão. Mas tudo bem, eu vou até complementar, pelo menos é o que eu entendo, que deva ser assim. Porque o partido vai entrar com a ação e aí vai requerer a mesma... O tribunal vai decidir a mesma coisa 2 vezes? Porque se já disse que tinha justa causa para ele sair, é óbvio que a ação ela não vai ter nenhum interesse processual, né? Eu não sei, assim, na realidade, ela ficou um pouco... Eu levantei a questão da possibilidade de haver a reversão no âmbito do TSE. Exatamente. Como Vossa Excelência acabou de ressaltar, aqui há um vácuo na resolução, que eu acho até que, no caso, nessas hipóteses, em que o parlamentar entrou com a ação, conseguiu a autorização do tribunal, e ele saiu antes do trânsito em julgado, né? Ele deixou antes do trânsito em julgado, ele se submete, ao meu entender, à conclusão final do processo, ao trânsito em julgado. Se, obviamente, for mantido, está autorizada a saída dele. Se for revertido, para mim, ele saiu e perderia até o mandato, porque ele não teria autorização pelo tribunal. No caso aqui, eu acho que a saída mais prática seria a gente suspender o trâmite desse processo pela regra do artigo 313 do Código de Processo Civil, inciso 5, desembargador Daniel, para aguardar o julgamento da ação, inciso 5A, porque é muito claro quando o Código de Processo Civil diz que uma ação depende do resultado da outra. Mas, desembargador Rogério, só me permita, nesses casos aqui, quando trata de suspensão do processo, e quando a sentença depender do julgamento da outra, mas é depender do julgamento na mesma instância que se encontra. No caso aqui, o processo originário já foi julgado. Mas o que é que nós vamos julgar no processo aqui? Pelo entendimento do desembargador Luciano, ele tem razão, até certo ponto, ficou um vácuo aqui na resolução. Quando é que o partido vai entrar com... Não, assim, não, com todas as vezes, eu, na minha opinião, e eu tendo a aderir ao voto de Vossa Excelência, no sentido de, com as devidas vênias ao desembargador Luciano, eu não consigo enxergar interesse de agir. Agora, eu só não concordo com essa solução também de suspender o processo, porque o processo originário foi julgado. Isso aqui seria um segundo ponto, até para ser aqui motivo de reflexão. Eu acho que aqui há falta de interesse de agir. A causa petente é diversa. Na primeira ação que foi julgada aqui sobre a minha relatoria, a questão do não atingimento da cláusula de barreira. Aqui o partido invoca um fato totalmente diferente. Como é que nós vamos reconhecer a falta de interesse de agir se a causa de petente, mas, causa desembargador Luciano, diferente? os fatos são idênticos. Os fatos que dão fundamento jurídico do pedido são idênticos. Os pedidos são diversos. Não é à toa que, assim, se me permita, desembargador Rogério, só para um dos aqui, no voto de Vossa Excelência, eu destaquei aqui justamente porque para mim é crucial. Que analisando as razões da inicial, verifico que, não obstante a longa exposição, os fatos alegados são exatamente os mesmos deduzidos na contestação da ação de justificação de desfiliação. Isto é, os fatos são os mesmos e a Corte já se debruçou sobre esses fatos. Senhor presidente, eu vou pedir todas as vênias ao nobre relator entender, manter o mesmo posicionamento no julgamento passado, que havendo aqui, nessa situação, a clara ausência de interesse de agir. Então, eu divijo nesse ponto de... Sua Excelência, obviamente, fica prejudicado, no meu caso, o mérito, né? Ok. Então, Vossa Excelência diverge
do posicionamento do relator. Eu agora vou colher o voto do desembargador Gleidson. Presidente, eu votei antecipadamente por entender exatamente como o desembargador Luciano entendeu, que a reversão desse julgamento no TSE ensejaria a oportunidade do partido invocar a infidelidade partidária. E por isso eu não vejo conflito de interesses a impedir o julgamento desta Corte. Mas o desembargador Rogério trouxe uma possibilidade que eu gostaria de refletir, porque se o julgamento do processo vai depender da solução de um outro que já está no TSE, é natural que o nosso julgamento aqui não pode ser diferente do que já proferimos está em grau de recurso. Isso não obriga que a gente faça desse jeito. Mas para evitar o conflito de julgamentos, é necessário que se dê uma solução momentânea. E essa de suspender o julgamento deste processo agora, me parece salutar, para evitar exatamente o conflito de decisões. O desembargador Daniel levanta a impossibilidade porquanto o processo primeiro já fora julgado. Mas também não há impedimento que a gente suspenda esse processo. É porque o transitor julgado não, está exatamente. Quer dizer, a solução me parece uma solução mais equânime, mais justa, mais apropriada, adequada. Porque a gente continuar no julgamento desse processo em mérito já está nos obrigando a seguir a mesma solução que foi dada no outro. Porque eles eram para estar exatamente conexos, né? O julgamento simultâneo, e não foi. Não foi exatamente porque o partido deixou para usar a possibilidade da ação depois do julgamento do que houve aqui. Parece até com a intenção de criar mais embaraço. Eu acho que uma solução mais viável nesse momento seria a suspensão desse processo. Era a minha primeira sugestão, Eduardo, era exatamente suspender. Não há prejuízo e também não há impedimento que se suspenda. Eu acho até que na sessão à tarde nós temos uns embargos que envolvia o processo, poderíamos até adotar o mesmo posicionamento nos embargos e suspender, aguardar o trâmite dos dois processos principais, né? Desembargadores, me permita fazer só uma sugestão, desembargador Gleidson, e uma rememoração. Eu aventei aqui no parecer a possibilidade de que eles fossem reunidos no TSE. Me pareceria uma solução que talvez fosse mais prática, porque aqui vai ser julgado de acordo, obviamente, com a decisão que foi tomada anteriormente. Vai haver recursos, os recursos vão caminhar conjuntamente, está no TSE e vai se dar uma decisão conjunta. Me parece que é melhor do que fica parado aqui numa instância, aguardando a outra lá. Exatamente. E aí depois, quando voltar, a corte vai fazer um julgamento. Mas, doutor Samuel, essa reunião processual teria de ser por ordem do TSE e não daqui. Não, obviamente sim, mas eu imagino que em chegando lá um recurso que tem o mesmo objeto, eles não vão tramitar. Mas doutor Samuel, me permita aqui, porque o recurso, ele diz respeito às partes. Pode ser que eles não queiram recorrer, né? Pode ser que perca o prazo. Nós não podemos admitir que a parte vai recorrer obrigatoriamente. Mas aí transita em julgado, né? Mas assim, digamos assim, veja, essa ação é de justificação e desfiliação. Se transita em julgado, aí não tem mais nem, perde o objeto até o outro. Essa é a de perda do mandato, né? Eu acho que o melhor é de fazer o que cabe aqui ao tribunal, que seria suspender o trâmite enquanto aguarda o processo principal, né? Seria um funcionamento mais, como o desembargador disse, equânime. Eu também concordo. Nós poderíamos deixar para a sessão da tarde, né, para discutir esse processo. Não, presidente, eu vou pedir vista. Eu vou pedir vista e trazer. Pronto. De fazer aqui um estudo em conjunto. Pronto. Então, senhores, eu iria pedir que nós já temos aqui 9 horas e 41 minutos e lá são as 10 horas que inicia.
nós vamos encerrar a nossa sessão e à tarde a gente, na outra sessão, aí a gente retoma os processos que não foram julgados pela manhã, a gente retoma na parte da tarde. Podemos fazer assim? Pois então vamos encerrar nossa sessão, pedindo as bênçãos divinas, invocando a proteção divina, encerra aqui a sessão e convida todos para a abertura da inspeção do Conselho Nacional de Justiça, que será realizado lá na SMEC,